paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, tudo bem com vocês? Trazendo hoje mais uma mensagem para a nossa reflexão, para a nossa meditação, uma palavra que com certeza vai tirar a dúvida de muitos corações, porque sabemos que nos tempos atuais muitas falsas doutrinas têm sido espalhadas no meio do povo. E existem mensagens que, se nós não meditarmos nela e não olharmos para o seu contexto, nós não vamos compreender o que está sendo dito de fato pelo apóstolo ou profeta que escreveu essa mensagem. E tem um texto do apóstolo Paulo que é muito distorcido pela doutrina calvinista. Eles não se importam com o que foi dito no seu contexto, com o que está escrito antes, o que está escrito depois. Eles não se importam que o assunto começa em um capítulo e termina 2 capítulos depois. Nem se importam também com o contexto em que foi escrito aquela mensagem, porque Paulo está fazendo referência às palavras de um profeta, de Moisés, mas eles não atentam para isso. Os irmãos devem escutar alguns barulhos, é porque é difícil a gente achar um horário que não tenha barulho nenhum. E eu também não tenho um estúdio para poder fazer gravação para os irmãos. Mas aquilo que eu puder fazer de melhor para que a mensagem seja entendida e para que as dúvidas dos corações sejam tiradas e para que uma edificação seja trazida ao seu coração, eu me esforçarei por fazer. Então, irmãos, eu gostaria de pedir que aqueles que não são inscritos no canal, que por favor inscrevam-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas sejam edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. O tema desse estudo, como os irmãos podem ver na capa, é como Deus endureceu o coração de Faraó. Será que Faraó era um homem bonzinho, que facilmente libertaria o povo de Israel da escravidão do Egito? E aí, como Deus queria mostrar o poder dele para o mundo, Deus então endureceu o coração do faraó? Porque basicamente é isso que os calvinistas falam, que Faraó ele só não libertou antes o povo porque Deus lhe endureceu o coração. E vejam o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 9, que eles usam como base para dizer isso. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, já não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Irmãos, se nós olharmos para esse texto e lermos somente dessa forma, nós daremos razão ao ensino calvinista. Porque lê-lo somente dessa forma, nós não vamos entender o que Paulo estava falando, qual a mensagem que ele estava trazendo
e nem o contexto da vida de Moisés e do povo de Israel no Egito. Mas nós devemos olhar para o contexto da mensagem de Paulo, que vai envolver Romanos 9, 10 e 11. Nesse contexto, ali está falando das duas casas de Israel, da entrada da plenitude dos gentios na comunidade de Israel, para fazer parte do Israel de Deus. E o contexto em que isso foi dito para Moisés, o povo estava no Egito como escravo, e Faraó fazia o povo gemer debaixo de escravidão, porque Faraó ele se sentia um deus na terra, e todos os seus súditos, até mesmo os escravos, o viam e o tratavam como Deus na terra. Então, como que Deus endureceu o coração de Faraó? Mostrando que que tinha poder e que ele era homem. Só que Faraó não ia entender isso assim. Faraó não ia entender isso da noite para o dia. Irmãos, a doutrina calvinista, ela coloca, tá vendo? Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Ou seja, se Deus usar de misericórdia para com a sua vida, você vai ser salvo. Mas se ele não usar de misericórdia, você não vai ser salvo. Não depende de você, depende de Deus. Só que aí eles não vão pregar a verdade para você. Porque se eles fossem pregar a verdade da doutrina deles, eles iam dizer o seguinte, ó, nós não sabemos quem são os eleitos, nós não sabemos quem são os predestinados, então a gente prega o evangelho para todo mundo. Você pode que você seja escolhido para ser salvo ou não. Pode ser que você participe de uma graça evanescente, aonde vai parecer que você é salvo, Deus vai te usar por um tempo, mas depois Deus te abandona em pecado para você se perder. Mas pode ser que você não seja eleito, então você está entregue ao pecado e o seu fim vai ser o lago de fogo. Talvez Deus elegeu você, mas não elegeu o seu filho. Você acha que eles vão pregar desse jeito para alguém? Eles não vão pregar desse jeito para ninguém. Mas quando nós prestamos atenção na mensagem, é basicamente isso que eles estão dizendo com a predestinação que eles ensinam. Porque a predestinação de fato existe, a eleição existe. Mas não dessa forma onde Deus amou alguns antes da fundação do mundo e odiou outros antes da fundação do mundo. A verdadeira eleição, a verdadeira predestinação, ela está na presciência de Deus, em que Deus viu todas as coisas antes de acontecerem. Deus, ele é soberano. Ele vai influenciar em eventos da história da humanidade coisas que não devem acontecer num determinado tempo ainda, ele vai influenciar. Mas no livre-arbítrio do homem de escolher o seu caminho, nisso Deus não vai influenciar. A primeira figura do anticristo que nós temos na Bíblia chama-se Nimrod, o qual estava edificando a Torre de Babel, querendo que todos os homens morassem nessa torre, a qual seria construída até os céus, todos fizessem parte de um único governo mundial, todos fizessem parte de um único sistema. A mesma coisa que nós vemos nos dias de hoje, sendo montado pelo globalismo. Os homens todos vivendo debaixo de um único sistema mundial,
aonde vai ter uma só lei, uma só moeda, uma só religião para todos. E Nimrod quis fazer isso nos seus dias depois do dilúvio, mas Deus não permitiu, porque ainda não era tempo, ainda Deus não havia separado um povo para si. Você pode ver que depois da queda da Torre de Babel e que os homens se espalham pelo mundo, Deus, logo no capítulo seguinte, Deus vai chamar Abraão para separar para si um povo eleito, um povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Deus não permitiu acontecer antes, porque senão ninguém seria salvo, ninguém se salvaria. Então Deus ele interferiu no evento que estava acontecendo, mas não na liberdade do homem de escolher o seu caminho. Assim também acontece em todas as eras da humanidade. Deus ele pode intervir em determinados eventos, porque ele é soberano e ele controla todas as coisas. Mas no livre-arbítrio que ele dá para o homem, ele não interfere. A escolha é de cada um. Então veja, Deus ele chama Moisés para libertar o povo da escravidão. Moisés ele foi príncipe no Egito, mas se você ler Hebreus no capítulo 11, você vai ver que pela fé Moisés ele deixou de ser príncipe no Egito para ser escravo juntamente com seu povo, visando um galardão superior ao qual ele herdaria na eternidade. Então ele não se importou com os bens dessa terra, mas ele preferiu o galardão que lhe estava proposto no céu. E tem muitas pessoas que estão invertendo os papéis nos dias de hoje. Elas estão trocando o galardão que lhe é proposto no céu por tesouros nessa terra. Faraó se sentia um deus e ele também tinha vários deuses. Então Deus, através de Moisés, anunciava a praga. E aí, quando aquela praga vinha e Faraó e seus deuses não tinham poder nenhum para anular aquela praga, o coração do Faraó se endurecia, porque ele via que o Deus dos escravos era mais forte do que ele e seus deuses. Você vai ver no contexto da história que o próprio exército de Faraó admirava Moisés e tinha respeito por Moisés, porque em todas as batalhas entre Deus e Faraó, Faraó era derrotado e Deus estava sendo representado por escravos. Faraó e seus deuses não podiam fazer nada. Então você acha que o coração do faraó ia falar: não, o Deus dos escravos é que é Deus de verdade. Ele via aquilo como uma afronta, porque ele estava sendo derrotado. Ele que se sentia o todo-poderoso estava sendo derrotado por escravos. Então o coração dele ia amolecer facilmente? Não iria. Por causa que uma coisa é a pessoa ela pensar que é melhor do que outra no trabalho que ela faz e numa competição que ela participa, se exaltar acerca de coisas pequenas. Agora, a partir do momento que a pessoa se julga um Deus na terra, você acha que o coração dessa pessoa vai amolecer facilmente? Então Faraó já tinha o seu coração duro, e a cada derrota que ele sofria do Deus dos escravos, que é o único e verdadeiro Deus, o seu coração se endurecia cada vez mais. Então,
Deus ele já havia avisado para Moisés: o coração do faraó vai se endurecer. Ele não vai libertar os escravos a não ser por mão poderosa, por mão forte. Porque ele se sentia um Deus. Ele se sentia um Deus, então ele queria derrotar o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, de toda forma. Mas ele não conseguia, porque o homem não tem esse poder. Todo o poder está nas mãos de Deus. Não é à toa que Faraó, na Bíblia, também ele é chamado de o dragão do mar, fazendo referência à própria besta. Em Apocalipse, no capítulo 12, no seu último versículo, você vai ver escrito que o dragão, com 7 cabeças e 10 chifres, ele se coloca em pé sobre a areia do mar. Então, Faraó ele serviu ali de uma figura também, de uma alegoria, por causa da dureza do seu coração, por ele se exaltar como Deus e por ele pensar que estava acima de qualquer Deus. Então, a partir desse momento, o coração dele foi se endurecendo a cada derrota que ele tinha, porque o seu exército era muito poderoso. O Egito era a maior nação da época. Todos tinham medo do Egito. E aí ele começa a ser derrotado por um Deus de escravos. Então foi assim que Deus endureceu o coração de Faraó. Então quando Deus ele fala com Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão, nós não podemos simplesmente pegar esse texto e nos esquecer de todo o resto. Porque em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 5 e no versículo 6, quando Deus está citando os 10 mandamentos, ele mostra de quem aprove a ele ter compaixão e fazer misericórdia na vida desta pessoa. Porque ele fala no versículo 5 que ele visita a iniquidade dos pais no filho até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, mas que ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então vê como que isso já anula completamente a pregação calvinista? Quando eles dizem, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. No próprio contexto de Moisés, que foi de onde Paulo tirou esse texto, está escrito que aprove a Deus fazer misericórdia na vida daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, obedecem a sua palavra. Ou seja, depende de mim? Sim, porque se eu amo a Deus, a prova do meu amor para com Ele é na obediência aos seus mandamentos. Por isso que diz: farei misericórdia na vida daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, irmãos, não existe isso de não depende de você, depende de Deus. É só a graça. Não depende das suas obras, não depende das suas atitudes, depende de se Deus vai ter misericórdia de você ou não. É só a graça. Não existe isso. Então, irmãos, depende da minha obediência a Deus, que é a prova do meu amor para com Ele.
então a misericórdia dele virá sobre a minha vida. E se você o ama, a prova do seu amor para com Deus está na obediência aos mandamentos de Deus. Meditem nesta palavra, porque Deus endureceu o coração de Faraó, mostrando que era mais poderoso do que ele e seus deuses. Assim, o coração de Faraó endureceu por si mesmo, porque ele pensava que ele tinha mais poder do que todos e que seus deuses eram mais poderosos do que todos. Então isso fez com que o coração dele se endurecesse. E Deus, ele faz misericórdia na vida daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Então depende das nossas obras, depende das nossas atitudes, depende de nós buscarmos os frutos do Espírito na nossa vida, vivendo uma vida reta, santa diante de Deus e sendo zelosos de boas obras. Amém? Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.